Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ricardo Alcântara, sou aqui do canal Academia da Palavra. Estou muito feliz com a sua presença mais uma vez. Estamos juntos aqui para a glória de Deus, continuando os nossos estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira aula dessa série que eu estou gravando, eu falei um pouco sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Atos, que eu vou deixar aqui no card desse vídeo, para que você assista, até mesmo antes de assistir esse aqui agora, que nós vamos falar do capítulo 3, do capítulo 4 e do capítulo 5. Ali no início a gente fala sobre a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, as primeiras conversões, e essa igreja começa a tomar corpo como Jesus tinha dito, para que eles ficassem ali e fossem revestidos do Espírito Santo, e a obra ali estava começando. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar sobre Atos dos Apóstolos, aqui o preço do milagre. A gente vai ver justamente aqui no capítulo 3, a gente vai ver já algo extraordinário acontecendo. Os discípulos continuavam mesmo sob as ameaças, agora cheios do Espírito Santo, indo para o templo, orando junto com o povo ali, sendo presente, é uma presença viva de Jesus no meio de todo aquele povo ali em Jerusalém. E aqui a gente vai ver no capítulo 3, começando a nossa aula de hoje, mais que esmolas. No capítulo 3, no verso 1 ao verso 10, a gente tem esse movimento que acontece ali, esse milagre que acontece, né? Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração, como era de costume eles fazerem, e eles encontram um homem coxo, né? Que estava ali desde nascença na porta, chamada Formosa, pedindo esmolas. O homem, como você conhece a história, pede dinheiro aos discípulos. E isso para nós significa uma solução temporária. Ele queria apenas um alívio para suas dores. Mas Pedro oferece algo extraordinário, que era uma solução eterna. Aqui ficou um errinho aqui no meu slide, mas vamos seguir, tá bom? E qual que era essa solução eterna? Essa solução eterna não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se, anda. Atos no capítulo 3, no verso 6. Essa manifestação do poder de Deus ali causou um alvoroço em Jerusalém. As pessoas conheciam muito bem aquele homem que estava ali à porta. Todos os dias ele estava ali mendigando, pedindo algo para alguém, pedindo qualquer olhar servia para ele, qualquer ajuda servia para ele, mas agora ele recebe algo extraordinário, não de homens, não o que o homem pode fazer, porque os discípulos não poderiam fazer coisa alguma. Tudo que eles fizeram foi por meio do poder de Deus que eles receberam ali no livro de Atos, no capítulo 1, quando foram revestidos de autoridade pelo Espírito Santo. E aqui a gente vai vê-los aproveitando a oportunidade. Eu coloquei isso, um púlpito de oportunidade. Naquele momento, o milagre cria um alvoroço em Jerusalém e Pedro direciona toda aquela situação para a glória de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que eles, há pouco tempo atrás, haviam concordado com as autoridades romanas e com Pilatos e haviam matado o Salvador. Essa é a verdade. Esse mesmo povo que estava ali agora glorificando a Deus, Pedro direciona essa glória assim: fizemos isso por meio desse Jesus que vocês mataram. Mas olha só, Pedro faz isso de uma maneira não para julgá-los apenas, não era essa a questão. Pedro queria conduzi-los a um caminho do arrependimento. Essa era a realidade da pregação de Pedro. Por isso que vão dizer que a igreja crescia na graça e no conhecimento de Jesus, e havia, por meio da população ali de Jerusalém, uma simpatia pelos discípulos. Eles não estavam julgando o povo, eles estavam apresentando a redenção. Sim, vocês mataram o Salvador, mas há um caminho para que isso fosse resolvido, digamos assim, dentro deles, dentro do coração deles. E esse caminho era o caminho do arrependimento. Os milagres ocorreram naqueles dias e serviram como um sinalizador para a mensagem. O milagre ali é um sino que toca, convocando todo o povo para ouvir o sermão da salvação.
E essa é a proposta. Arrependam-se, pois chegou o reino de Deus. Realmente vocês concordaram com a morte do nosso Salvador, mas ele é bom, misericordioso, e ele está posto diante de vocês para que vocês se arrependam e recomecem. Essa é a grande mensagem ali naquele momento da cura daquele coxo, onde as pessoas viram o milagre e falam: o que está acontecendo em nosso meio? Pedro diz: Jesus. Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. E aqui nós vamos ter aqui já no capítulo 4, a partir do verso 1 até o 22, o primeiro confronto com o sistema. Depois, o resultado da pregação de Pedro incomoda os saduceus, que não aceitavam a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos mortos. Vocês lembram lá nos evangelhos, Jesus teve um confronto a respeito, que eles perguntaram: olha, Jesus, uma mulher casou, seu marido morreu, e depois ela casou com seu irmão, ele morreu, e assim sucessivamente. De quem será ela na ressurreição? Eles não acreditavam, eles queriam bagunçar a mente de Jesus. Mas olha só, Jesus ressurreto. Essa mensagem incomodou grandemente aqueles saduceus que ficaram assim: não podem pregar um Jesus ressurreto porque não existe ressurreição. Mas eles se enganaram, queridos. O que estava sendo tratado em Jerusalém ali era Jesus ressurreto. Pedro e João são presos, uma espécie de tribunal é reunido ali, e eles ficam impressionados como os pescadores galileus, diante de uma elite intelectual e religiosa, que é o Sinédrio. Esses reis tentam intimidar os discípulos, pois eles falavam com autoridade, eles tinham autoridade na sua fala, eles tinham convicção naquilo que eles diziam, e isso os impressionava. Como que homem indouto, sem conhecimento, podem ter tanta firmeza e tanta autoridade? Pois é, isso passa pela graça de Jesus que estava nele por meio do Espírito Santo. A resposta dos discípulos foi audaciosa e com autoridade. Julguem o Senhor mesmo, os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Ou seja, é melhor obedecer a Deus do que a vocês. A autoridade espiritual dos discípulos não derivava dos títulos, né, do conhecimento, da letra da lei, de nenhuma escola judaica, mas de ter estado com Jesus. Isso é maravilhoso. Eles estiveram com Jesus durante esse período de 3 anos de discipulado e aprenderam, beberam da fonte, beberam de tudo que Jesus tinha para eles. Eles aprenderam nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, viram milagres, coisas extraordinárias, e agora eles estão diante de homens poderosos e não abriram mão da sua fé. Glória a Deus. Após serem soltos ali no capítulo 4, verso 23 a 31, nós temos a oração que estremece. E eu quero destacar algo nessa oração. Pois quando saíram de lá, eles foram soltos sob ameaças. Mas eles não pedem proteção a Deus. Eles pedem ousadia. Eles não pediram para que Deus os protegesse, eles pediram ousadia. Nos dê mais ousadia para que nós preguemos ainda mais. Essa é a oração, e essa oração agrada o coração de Deus. O sobrenatural acontece, o chão tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A resposta para essa oração, nos dê mais ousadia, foi o avanço da pregação e não o recuo, sem medo. Essa igreja cresce. Coisas extraordinárias acontecem. No capítulo 4, ainda no verso 31 a 36, havia unidade entre os que criam, sabe? E tudo lhes era comum. A generosidade era real no meio deles. E olha só, queridos, vejam bem. O gerar do Espírito Santo nessa comunidade cristã que estava nascendo era tão grande que as pessoas tinham esse espírito, sabe, de tornar as coisas comuns. Cristo era comum em todos e tudo que eles possuíam era-lhes comum. E é maravilhoso isso. Surge nessa história um homem chamado José, que talvez você não saiba, é Barnabé. Pois é, os discípulos chamam os apóstolos agora, né? Eles chamam esse José, um levita de Chipre, de Barnabé.
E olha só, meus amados, ele vendeu um campo que ele tinha e entregou dinheiros aos apóstolos. Esse mesmo Barnabé que você está vendo aqui, mais um pouco à frente, ele vai ser muito usado por Deus para ingressar o apóstolo Paulo no ministério aí do apostolado que a gente vai ver um pouco mais à frente no livro de Atos. Barnabé tem um papel extremamente fundamental nesse período aí. E a gente vai ver esse Barnabé mostrando, revelando o seu coração levita, entregando tudo quanto tinha aos pés dos apóstolos. E isso contrasta com Ananias e Safiras, aqui já no capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 11, que eles queriam ensinar uma espiritualidade. E o problema de Ananias e Safira não foi vender o seu campo, vender sua propriedade e dar pouco ou muito, pois tudo lhes pertencia, como diz a palavra. O negócio deles era mentir ao Espírito Santo para obter um status no meio da igreja. E a gente vê nos nossos dias tantas pessoas querendo status, né? Tantas pessoas querendo holofotes, tantas pessoas querendo, de alguma maneira, serem vistos, ou por aquilo que fazem, por aquilo que têm, ou por aquilo que contribui, quando Deus só quer corações sinceros. O julgamento imediato de Deus mostra que ele leva a sério a integridade de sua comunidade. Esse mesmo Deus não mudou, ele continua sendo esse mesmo Deus que leva a sério a integridade da sua igreja. E aqui o Senhor já está purificando a sua igreja na morte de Ananias e depois Safira, pois tentaram mentir ao Espírito Santo. Milagres e sinais são realizados pelos apóstolos na continuação do capítulo 5. É tão impressionante o que estava acontecendo em Jerusalém, um avivamento do poder de Deus era tão grande que as pessoas colocavam seus doentes nas ruas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles e alcançasse algum tipo de milagre. Multidões de cidades vizinhas próximas iam com seus doentes, pessoas atormentadas de espíritos imundos eram levados para Jerusalém. Havia nesses dias uma grande migração de pessoas buscando salvação de alguma maneira. Curas, livramentos, liberdade. E esse mesmo Jesus que naqueles dias operava por meio dos discípulos, dos apóstolos, é o mesmo Jesus que opera hoje. É o mesmo Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. Esse mesmo Jesus está ainda hoje operando em nossas vidas, tá bom? Se você chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa o seu like, tá bom? Isso é muito importante para nós. Compartilhe, se inscreva no canal. O YouTube vai entender que esse conteúdo de alguma maneira tem relevância e vai distribuir para mais pessoas. Então eu peço a sua contribuição, tá bom? Nos ajude aí no nosso canal, mas se inscreva. E aqui a gente vai caminhar para outro ponto de perseguição. Agora já nós estamos na segunda perseguição. Capítulo 5, do verso 17 ao 42, as autoridades judaicas, cheias de inveja, principalmente os saduceus, prenderam os apóstolos. O evangelho precisa prosseguir e Deus faz mais uma vez uma intervenção na história. Deus dá um grande livramento, abrindo as portas do cárcere, libertando os apóstolos. E esses apóstolos, eles não se escondem, eles não fogem, eles voltam de novo para o templo para continuar a pregação da mensagem. Mas uma vez o Sinédrio se vê perturbado, pois os discípulos falaram com ousadia sobre o nome de Jesus. Nesse momento, querido, surge na história um homem chamado Gamaliel. Ele era mestre da lei, respeitado por todo o povo e neto de Hilel. Esse Hilel que é um fundador de uma escola rabínica judaica da linhagem dos fariseus. Muito conceituado, esse mesmo Gamaliel é aquele sobre quem Paulo vai dizer que estudou aos seus pés. Pois é, Gamaliel traz um conselho para eles. E esse conselho está em Atos capítulo 5, verso 38 e 39, que diz assim: se o propósito deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus.
Olha que conselho sábio e maravilhoso. Ou seja, deixem, não persigam, deixem eles. Se for de Deus, prosperará. Se não for de Deus, vai acabar. Eles foram convencidos por Gamaliel e libertaram os discípulos após açoitá-los, tentando ainda intimidá-los. E olha que maravilhoso. Os discípulos saíram alegres daquele lugar, pois se acharam dignos de serem afligidos por causa do nome de Jesus. E às vezes por tão pouco a gente se incomoda, né? Os discípulos foram açoitados, os apóstolos, aliás, foram açoitados, e ali eles saíram felizes por terem sido dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Que a gente aprenda essa lição com os apóstolos, tá bom? A igreja, mais uma vez, sobreviveu a esta primeira e essa segunda perseguição e está mais forte do que nunca. E agora, queridos, a partir do capítulo 6, nós vamos contar a história de Estevão, um grande jovem, cheio de autoridade do Espírito Santo, que trouxe diante daqueles homens uma palavra fenomenal. Fique agora comigo para os próximos episódios que nós vamos continuar a leitura aqui e a apresentação do livro de Atos de uma forma simples e objetiva para que você seja edificado em nome de Jesus. Não perca os próximos episódios de Atos, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique comigo, até a próxima. Fiquem com Deus.